Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos fazer a primeira oração. Agradecer a Ele por ter trazido cada um de nós aqui, que só pela misericórdia de Deus nós estamos aqui, porque Ele trouxe nós aqui. Muitos lugares que a gente vai, que nós vamos, Deus permite ir, às vezes também não é da vontade dele, trocar de um lugar para servir a Deus, para servir a Ele, para ir para outro lugar. Ele permite e a pessoa vai. Se deixar ir, vai. Se ele não deixar, não vai. Então, nós, agora aqui, nós temos plena certeza que é da vontade de Deus. E agradecer Ele pela saúde que vem nos sustentando com saúde, com o pão de cada dia também, né? E o alimento espiritual. E hoje, mais uma vez, vamos celebrar a ceia do Senhor. E vamos louvá-lo no primeiro, cantando os hinos. E pedir a Deus para aqueles que não vieram, que não puderam vir, que Deus, se for da vontade dEle, que Ele permita que Ele abençoe, e possa estar aqui nos próximos cultos. Então vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, queremos agradecer por mais essa oportunidade, mais esse início do mês, que estamos aqui neste primeiro sábado, já do mês de junho, e sabemos que chegamos a este momento porque Tu nos preservou, trouxe até nós este momento hoje com vida, e sabemos que quando nós deixamos ser guiados por Ti, sabemos que Te agrada e tudo dá certo. E pedimos a Ti sabedoria para isso, para nós, que nós possamos fazer a Tua vontade, como Tu já diz na Tua palavra. Pedimos a favor dos cânticos, e após a mensagem, e depois a ceia do Senhor. Pedimos em favor também da família de nossos filhos, onde estão neste momento. Pedimos em favor dos irmãos carnal. Pedimos em favor dos irmãos em Cristo e todas as igrejas. Pedimos em favor desta igreja mais uma vez. Por Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar a Deus, que hino que vamos cantar. Aí vamos cantar. Boa noite. 3 hinos aqui encaiados. 373, vocês vão pedir, se tiver alguém pode pedir. 373, depois 374, depois 375. Está tudo lá. Na lista de 300. Assim eu não fico perdendo tempo procurar. Primeiro 373. Certeza. Por mim sofreu
Então, 374. Salvo por Jesus Cristo.
antes, uma boa noite, pastor, ore por mim. Quem for lembrar no final, lembra de orar em favor dele. Está escrito, o senhor Nunibispo está assistindo. Agora, os irmãos, falando que hoje nem ia levar em sessão. O irmão Divaldo pediu para fazer parte dessa igreja. Se os irmãos quiserem, depois que terminar o culto, se houver proposta, quiserem, faz uma sessão. A ceia vão deixar depois do culto, da mensagem, né? Para ali umas 8h15, por aí. Aí passa para a palavra do irmão Paulo e o irmão Daniel. Agora, se vocês quiserem depois, nós vamos, né? Faz a sessão. Eu vou deixar a igreja decidir nisso daí. Então, vocês abrem a vossa Bíblia, na Epístola de Paulo, aos Coríntios, capítulo 5. E a página é 1239. Quem achou primeiro, levante a mão. É a Bíblia Fiel? O que está escrito em cima, no cabeçalho? Título. Tratando do pecado na igreja. Então, tratando do pecado na igreja. Então, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, né? Capítulo 5. Já vou ler, porque senão atrasa um pouco. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo 13, 1 Coríntios 5. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas ausente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós, eu e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Observa bem esse versículo 5. Vou ler ele de novo. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E não é a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Olha, é para fazer festa, ele fala, não é tristeza. Deveria todos os membros estar com aquele prazer, aquela alegria, que somos faz parte do corpo, vamos celebrar a ceia, fazer festa. Aí ele fala, não com os pão ázimos da sinceridade e da verdade, não com o fermento da maldade, não com a festa como festa do mundo. Aí ele fala aqui no 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não
inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis, olha bem a palavra aqui, com aquele que, dizendo ser irmão, está escrevendo isso para a igreja, for fornicador, ou avarento, cada pecado separado, que na prática, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Comer o quê? A ceia do Senhor. Não ter a sociedade. Porque, 12, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Fora o quê? Do corpo, da igreja. Não julgai vós os que estão dentro, é para julgar os que estão dentro. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então devemos aqui que naquela igreja está cometendo um pecado tão sério, e fala que estava orgulhoso, ficando soberbo, inchado, ninguém fazia nada. Então precisou o apóstolo Paulo escrever uma carta exortando a igreja, olha, e dando uma lição para a igreja. Então ele falou aqui, olha bem, olha, que falou que ele tem escrito por carta, é por carta, não era para associar, ter a sociedade. E está falando para a igreja, os membros, nessa parte de participar da ceia, não pode ter membro. Se nessa igreja que tiver algum membro que está com nessa prática aqui, fornicadores, não é para associar com ele tem que ser desligado. Fornicadores, ou avarentos, porque antes dos fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com roubadores, ou como idólatra, foi idólatra, porque então você seria necessário sair do mundo. Então não está falando para as pessoas do mundo, falando para a igreja. Mas vos escrevi que não vos associei com aquele. Agora pronto, ele virou para a igreja. Não associei com aquele, dizendo ser irmão, irmão fulano, irmão ciclano, irmão, falando que é irmão. Ele está dizendo que ele é crente, ele está dizendo que, dizendo ser irmão. Se está dizendo que às vezes não é, ele está dizendo, mas ele for fornicador ainda não é o adultério, está fornicando, mas faz parte disso. Ele está fazendo algo que pode chegar ao adultério, ainda não é. Fornicar, fazendo a coisa que faz parte do sexo, é fornicar. Ou avarento, muito avarento, aquela avareza descontrolada, é avarento, seja lá o que for. Ou idólatra, maldizente, que vive maldizente. Lá de uma vez em quando, por um descuido, ele fala uma palavra maldosa, maldizente, um palavrão, vamos dizer assim. Mas se ele vive, ou se ele é maldizente, olha, toda hora da boca dele sai uma palavra, toda hora sai outra palavra. Então ele é na prática, não é para associar com ele, está dizendo seu irmão, roubador, com tal não comai. Então, aqui nós vamos começar aqui no versículo 1 de novo lá. Então aqui ele fala, geralmente se ouve que há entre vós, o apóstolo Paulo, olha, que há entre vós fornicação. E fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é a ver com quem possui a mulher do seu pai. Ele está possuindo. Como? Não sei. Madrasta. Fornicação é um tipo de imoralidade
Ele fala que nem ainda entre os gentios se nomeia. Nem lá fora, às vezes, naquele tempo, talvez, o tempo de muitas coisas hoje. Coisa que nem lá fora acontece, uma parte tão imoral, e às vezes está dentro da igreja fazendo isso. Quer dizer que não era comum entre os gentios de fora. Aí ele diz, isso estava sendo comum nos membros da igreja, esse tipo de imoralidade. Lá fora não é comum. Certo? Hoje, ele está falando naquele tempo, hoje está feio, né? É demais. Agora, a igreja precisa ser exemplo, irmão. Nós, irmãos cristãos, precisa ser exemplo. Em qualquer lugar que tivemos. Precisa ser exemplo. Não usar o linguajar como usava, como o mundo usa. Abre um parênteses, esse dia eu ouvi um montão, ele nem percebe. Ele está explicando a ele aí o tombo dele. Ele fez assim, ó. Eu bati as nádegas. Eu falei, isso está falando a linguagem correta de um cristão. Que se fosse outro que é acostumado, fala a palavra vulgar, que não orna para um cristão. Para mim, não orna. Eu me dói o ouvido. E ele, aquele que estava perto junto assistiu isso. Batia as nádegas. Nós temos que falar diferente a linguagem. Nós não podemos, porque está no mundo, vou copiar a gíria ou as palavras que nós falávamos. Tem que ter zelo por isso, irmãos. Quem possa possuir a mulher de seu pai, quer dizer, madrasta, era madrasta, e estaria cometendo um pecado gravíssimo. E falei, além disso, parece que o pai estava vivo. Onde que vemos isso? Em 2 Coríntios, capítulo 7 e 12, eu vou ler. Lá em 2 Coríntios 7 e 12, vai dar a entender que o pai dele estava vivo. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, e nem por causa do que sofreu o agravo, está vivo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifestado diante de Deus. Você tem que olhar perante Deus. Todas as coisas que nós vamos fazer, evitar de pecar, deve ser, que seja, ver se Deus está aprovando o que eu estou fazendo, como nós estamos agindo na igreja, que seja manifestado. Outra versão diz assim, não foi por causa do que fez a injustiça, outra fala, ou o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, que foi injustiçado. Não é tanto por causa da pessoa. Isso que essa outra versão dá para entender direito. Não é por causa. O problema é o pecado que está ofendendo a Deus, que toda a sociedade na igreja está todo culpado. Se não é na igreja tiver esses tipos de pecado fora ou dentro da igreja, ora, irmãos, é muito fácil. Aqui não vai, que nós estamos reunindo. Dificilmente peca porque nós somos pecadores, Às vezes passa uma coisa no pensamento, às vezes lembra alguma coisa, tudo bem. Mas entre os membros da igreja, quando não estão reunidos, como que eles estão vivendo? É membro da igreja, dá mau testemunho. O membro da igreja é responsável aonde é que ele está. Porque ele é um filho de Deus, ele faz parte. Naquela hora não está reunido como igreja, ele não está reunido no corpo de Cristo. Me lembra bem que ele faz parte. Aonde ele estiver, como que ele age, como que ele fala. Vê assim, aquela pessoa lá, ele é um avarento. Não, ele é um idólatra, não, ele é um maldizente. Isso é muito comum, às vezes, no meio do trabalho, se você agir, perde a paciência. Então, pode agir, mas de uma maneira que não peca contra Deus e peca contra a pessoa, que a pessoa vê. Aquela pessoa fala que é crente, depois você fala, vive nessa situação. E depois do dia você volta a pregar o evangelho. Mas como é que vai pregar o evangelho?
Né? Se ontem eu falei, eu estava na rodinha aqui, conversando com eles do mesmo jeito, fazendo tudo como eles fazem, ofende a Deus. Ainda não estava, ainda Paulo fala assim, ainda por mais ainda vocês estão ensoberbecidos, estão soberbos, vocês estão orgulhando, em vez de ficarem tristes, com vergonha, deve sentir vergonha. Veja o que Paulo diz no versículo 2: estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Você acha que as igrejas, sabe que as igrejas hoje vão pagar caro, vão acertar a conta com Jesus? Você sabe quando? Responde quando? Até o dia de tratar com um encontro com Jesus. Como é que dá o nome? O Paulo sabe, o Daniel sabe, eu sei que muitos sabem. E vai dar conta. Quando o joelho se dobrará. Como é que é o nome que fala que tem aqui, ainda neste mundo tem, entre ao mundo? Então, não vem falar isso na televisão, vai perante. Julgamento? Julgamento tem uma palavra que chama, é julgamento, mas como é que fala? Direto? Tá? É dois que tem. Tribunal de Cristo. Quando eu falo assim, eu quero ver a palavra que está a Bíblia de correto. Tribunal de Cristo e grande trono branco. É lá, no tribunal. O julgamento no tribunal de Cristo. Se passa por julgamento do juiz, então é um tribunal. Fulano foi no tribunal. É a última instância. Então, está tudo sujeito. As igrejas vão prestar conta. Estamos sujeitos a todos esses tipos de pecado. Porque nós estamos no meio do mundo. Por isso que a Bíblia ensina que devemos que vigiar constantemente. Como que vai vigiar? Sabe como é que a gente vigia constantemente, irmão? É no momento que você encontra com a situação. No momento, você sai tudo bem. Ora, Deus sai, vamos, tal. Então você está no lugar, parece a situação aí, a hora que você vigia. Você tem que ser rápido. É que você já está em oração. Você não peca contra Deus. A pessoa não fica estranhada com isso. Agora tem uma coisa aqui. Só porque Deus permitiu que isso viesse a acontecer, que a verdade Deus permitiu. Caso aqui, vocês estão super. Paulo, com outras palavras, não está escrito isso aqui. A gente bola fazer isso aqui, nem na Bíblia explicada. Ele fala, só porque Deus permitiu que isso viesse a acontecer, estão ensoberbecidos, estão contentes, usando sob o pretexto da liberdade. Sou livre, porque o apóstolo Paulo diz, só porque não estamos debaixo da lei, por exemplo, a lei de Moisés, só porque nós não somos julgados pela lei, Jesus já cumpriu a lei em nosso lugar, só porque, olha, a salvação é pela graça, não é salvo pelas obras, nós não somos salvos por nós andar direito, por ser fiel. Eu sou fiel, vou ser fiel até na morte. A salvação não depende disso. A salvação é inteiramente de graça. Mas só que o resultado da salvação, da graça, aí você vai ser fiel, você vai procurar fazer as boas obras, aí vem depois, frutos. Fala que nós somos feitura de Deus. Se é feitura de Deus, então aí vem as obras. Mas antes você tem que ser, como é que fala? Tem que ser uma árvore, um pé de laranja, para dar laranja. Então aqui ele diz, então só porque nós estamos debaixo da lei, podemos aproveitar a liberdade e dar ocasião à carne?
Também no capítulo 6, aqui desse aqui, porque é para frente, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então nós devemos deparar com isso, ó. Todas as coisas me são lícitas, você olha tudo, mas são todas lícitas, são todas as coisas boas, quantas coisas para me escolher, isso, aquilo, mas não me convém. Fazer que nem meu pai, quando negociava do posto de Alvilândia, tempo que eu frequentava, ele falava para mim assim, ó, tá muito bom, mas não dá. Ele falava, seu pai falava assim, ao invés de fazer negócio com ele, falava, tá bom, mas não dá. Então, quer dizer, tá bom, mas não dá. Lembrei de meu pai agora. Todas as coisas me são lícitas, ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então pronto, é você se deixar ser dominado. Que nem o Daniel citou ontem, ele falou assim, como é que ele usou a palavra? Ser salvo, ser cristão, salvo é uma coisa, mas ser discípulos é outra. Tem muitos salvos por aí, mas não, discípulo tem poucos discípulos. Discípulo é alguém que segue o mestre. Nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Tem poucos que estão seguindo a Cristo. Tem muitos salvos, mas está seguindo a ideia dele. Ele não tem igreja, não faz parte do corpo. Às vezes está com o nome aqui que ele mencionou ontem também. Fica tranquila, o nome está lá. Portanto, o nome está lá. Então, vou lá ver quando uma vez por mês, ou cada 15 dias. Não, nós temos um compromisso. Tem tanto compromisso, você não vai trabalhar todos os dias, não tem compromisso com as firmas. Você não tem compromisso, que eu passei por isso, não é? Quem é acostumado a trabalhar só autônomo, não, mas trabalha registrado. Você tem compromisso, tem que ir lá passar cartão, bater lá o dedo, passa o cartão. Na hora do almoço, na hora de saída, tem um compromisso com a firma. Tem de chovendo, você vai. Se tiver doente, tem que levar atestado. É compromisso, né? Está seguindo. Agora na igreja, não. A igreja é o último. A situação, o culto. O culto fica por último. Se der, eu vou. Que nem meu pai, se der, não vai. Se não der, não é assim, meus irmãos. Não é. Então aí ele diz, agora voltando no capítulo 5, versículo 13. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele era apóstolo. Nós não podemos ser, por exemplo, aqui, eu pastor, eu escrevi uma carta para a igreja de tal cidade, lá eu determinei, hein? Exclui isso aí que a notícia chegou até aqui. Não. A igreja local, que o apóstolo Paulo, ele organizava a igreja, ela tinha autoridade de Deus. Falar para as igrejas, olha, já determinei como se eu estivesse presente, mas eu estou ausente. Que o tal ato praticou. Aí ele falou, olha só, ele não falou no nome dele, ó, por 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agora com vocês, junto vós e o meu Espírito, junto, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Você vê que nem assim não perde a salvação, mas ele vai, olha, a igreja ela faz, aplica a disciplina, tem que ter disciplina. Doutrina é uma coisa, disciplina é outra. Então, pronto. Ele não obedeceu à igreja, porque tem um passo que Jesus ensinou. Vai, corrige teu irmão. Se ele te ouvir, ganhasse todo irmão. Precisa aí estar falando para os outros. Não ouviu? Chama 2 ou 3. Vai. Quem sabe ele ouve os outros 2, 3.
pronto. Se ele aceitou, pronto, morreu o assunto, ganhaste o teu irmão. Funciona assim. Agora, se não ouviu, aí leva o seu assunto à igreja. Pronto, os irmãos apresentam. Aí, se ele não ouvir a igreja, aí exclui. Aí é considerado, como é que é? Gentil publicano, né? Aí, aqui o caso aqui. Aí entregue para Satanás. Ele perde a proteção de Deus, de Cristo. Ele não perde a salvação, porque o Espírito vai ser salvo no dia do Senhor. O dia que ele morrer, o Espírito vai para os céus. Mas vai destruir a vida dele, é isso. Ou pode ser com doença, ou pode ser financeiro, nós não sabemos. Vai nos trapos, vamos dizer assim, vai sofrer. Entrega a destruição da carne, porque Satanás vai tocar na carne dele, na vida dele. Mas o Espírito é salvo no dia do Senhor. Então, por isso que ele diz, já determinei, embora Paulo não estava presente pessoalmente na reunião com eles, mas a correção dele foi por carta, uma carta séria, mas justa, que nós vemos aqui. Então, e Paulo também, ele não contradiz as instruções que Jesus disse que não é para julgar, lá em Mateus capítulo 7. Lá sim. Então tem um lugar que Jesus disse: não julguei para que não sejais julgados. Quem julga é Deus. Nós, irmãos, nunca devemos falar para uma pessoa: você vai para o inferno. Quem somos nós para saber isso? A única coisa que nós podemos fazer é usar a Bíblia. Se você morrer na situação, a Bíblia diz: se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se morrer sem Cristo, não tem salvação. Então, aqui Paulo julga um ato, assim como todos os cristãos são chamados a examinar primeiro e julgar. Reprova ou não reprova? Reprova o ato ou aprova? Uma das duas. Está certo? Errado é isso. Quando nós reunimos com a igreja de Jesus Cristo, aprendemos que quem é o ofendido primeiro, é ele que é ofendido, é o cabeça da igreja. Quando um membro sofre no corpo, o corpo inteiro sofre. Se você machuca uma unha encravada, basta para tirar o teu sossego e tirar o sono. É ou não é? Então quer dizer que você está tudo no som, braço, mão, cabeça, tudo normal, bem. Mas tiver uma lá, um espinho do pé, pronto. E assim a igreja deveria ser assim. E às vezes não está errado. Nós estamos muito de falha. Mas nós sofremos, às vezes, que ver com o irmão que falta e tal. A mulher cobra de mim: mas você não liga para os irmãos, irmão que falta? Eu falei: minha velha, fala assim. Quando é um irmão que ele é frequente no culto, quando o irmão Antônio, por exemplo, eu usei ele, você não viu? Você vê que o irmão vem, todos os cultos, né? Quase todos, é difícil ele faltar. Faltou, eu fico preocupado, qualquer coisa tem, ou aconteceu qualquer coisa, ou doente e tal. Então você liga. Mas para aquele que não vem, é acostumado a faltar, às vezes ele está precisando de uma ajuda, às vezes ele está doente, mas antes de terminar, com a parar aqui, eu vou contar uma história. Quando eu era menino, eu tinha uns 12, 13 anos por aí. Um vizinho nosso, chamado Reducino, meu pai sempre ia na casa dele, contava caos. Um dia ele contou assim que tinha uns homens pescando, e um separou sozinho para pescar. Então, aí pescar. E tinha muita onça, tinha bicho lá. E tinha a turma aqui, outro lá. Aí vamos para casa dele. Aí falou: qualquer coisa você grita. Aí ele gritou lá em cima brincando: onça, socorro, a onça me pegando, a onça. E correram lá, deu risada, e vai, pronto. Voltará, você fazia e voltar pescando. Na segunda, depois a onça veio mesmo. Veio, ele gritou. Vai correr lá à toa lá. Vai correr. É brincadeira dele, deixa, e era a onça mesmo.
Aí ele contou a história que a moça pegou e tal, uma coisa assim. Mas isso é um exemplo assim, por quê? Agora, você está acostumado, você acostumou, então às vezes está precisando por isso. Então, por isso, que o lugar do cristão é na igreja. Então, vamos ficar com isso aí. Então, irmão Paulo e irmão Daniel podem ir se preparando. Olha, irmãos, pode ir, agora já eu vou parar. Nós vamos começar a ceia, celebrar a ceia do Senhor, e nós devemos examinar as nossas vidas, que nós não possamos ter ninguém do nosso meio, do corpo, no caso desse iníquo aqui, que vê o pecado, e tem mais pecado tudo que possa estar fazendo, cometendo, e não pode tomar a ceia, não pode fazer parte do corpo de Cristo, não pode se associar. Então, é isso. Eu não sei se o suco dá assim. Então, vamos ficar em oração um instante para nós participar.